E aí, galera, como é que vocês estão? Bora resolver o Enem 2022. O caderno que eu tenho aqui não é um caderno, um PDF, o arquivo oficial, né? Mas sim uma prova escaneada, porque senão vai demorar muito para eu conseguir disponibilizar essa resolução. Então eu peguei aqui esse caderno disponibilizado pelo G1, mas não vai influenciar em muita coisa, tá? É o caderno rosa aí que a gente vai resolver. Então bora lá para a questão 136, para a gente começar a resolver as questões de matemática. Então, eu não vou ler todos os enunciados na íntegra, porque senão o vídeo vai ficar 3 vezes maior. E eu imagino que se você está vendo a resolução, você já deve ter feito a prova, lido a questão, ou, em último caso, você pode pausar o vídeo e ler com calma, tá bom? Vou, na maioria dos exercícios, tentar dar uma resumida no enunciado. Então, nesse exercício, o que ele está dizendo para a gente é que quando a pessoa faz uma atividade física, a cada hora ela perde 1,5 gramas de massa, tá? Sendo que um litro de água vai ser exatamente igual a 1 quilo. E ele recomenda que depois dessa atividade física, 3 horas depois, durante essas 3 horas, né, seja consumido 40% a mais do que a massa perdida de água na atividade física. Beleza? E ele está dando uma situação em que uma dessas pessoas ingeriu, nessas 3 horas após a atividade, 1,7 litros de água, tá? Seguindo essa orientação. E aí ele quer saber, então, quanto tempo a pessoa ficou fazendo o exercício de fato. Beleza. Então, vamos entender esse número. Esse número aqui, ele está dizendo para a gente que ele está incluindo, né, no caso, os 40% a mais da massa de água que ele já consumiu. Então aqui vai estar incluso a massa que ele perdeu de água mais os 40% que é recomendado. Então, eu posso falar que esse 1,7 ele é igual à massa perdida mais 40% da massa. Então vou pôr aqui 0,4 da massa perdida na atividade. Então 1,7 é igual a 1,4 m. Beleza? Dependendo de como é que está a sua compreensão com porcentagem e tal, você poderia já ir direto para essa equação. Então, a massa que foi realmente perdida vai ser 1,7 dividido por 1,4. Essa conta ela não é tão óbvia, né? Então, a gente vai ter que fazer essa divisão. 1,7 por 1,4 é a mesma coisa que 17 dividido por 14. Tá? Aí, obviamente, cabe uma vez. E aí, quando você tira uma vez 14 dá 14, né? Tira de 17, sobra 3 de resto. Aí a gente põe uma vírgula, aí vai para o 30. O 30 vão caber 2 vezes 14, que vai dar 28, então o resto 2. Aí põe mais um zero, vai caber um 14, resto 6 e assim vai embora. Esse número aqui é suficiente para a gente. Então a gente já tem uma aproximação aqui, que o que foi perdido na atividade, a massa perdida, foi 1,21 aproximadamente, né, quilogramas. Bom, aí ele está falando que a cada hora se perde 1,5 quilogramas. Então, olhando esse número, a gente percebe que ele fez uma atividade que durou menos de 1 hora, certo? Então a gente vai ter que meio que fazer a proporção. Você pode fazer uma regra de 3, né? Mais básica, falar que 1,5 está para 60 minutos, assim como 1,21 está para x. Aí você vai achar o tempo em minutos. Ou, o que eu faria é já fazer a proporção direto. Eu coloco aqui 1,2 e veja que eu vou aproximar para a gente ter uma simplicidade maior nas contas. 1,2 dividido por 1,5, essa conta já me dá direto como se fosse a porcentagem do quanto isso representa nesse 1,5. Então já tenho meio que uma porcentagem em relação ao tempo gasto também. Então essa porcentagem eu vou multiplicar por 60 minutos, tá? Você ia chegar exatamente nessa mesma conta se você fizesse aquela regra de 3 que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Dá na mesma. Bom, então esse 1,2 por 1,5 é a mesma coisa que 12 por 15. E se eu simplificar em cima e embaixo por 3, isso daqui vai dar 4 quintos de 60. E aí, então, 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 4,
48 minutos. Então, essa atividade, ela durou aproximadamente 48 minutos, tá? E veja que a gente ainda arredondou para baixo, né? Porque, na verdade, é 1,21 e tal, e tal. Então, vai ser um pouquinho a mais 48 minutos. Mas é suficiente para a gente já responder, né? Como você vê na alternativa C, mais que 45 minutos e menos que 55. Então, a resposta é a letra C para essa primeira questão. Vamos ver a próxima questão. Bom, aqui ele te dá uma pancada de informação. Mas se a gente for direto aqui para a pergunta, ele está perguntando quantas fileiras a sala vai comportar após uma ampliação que vai ser feita. Essa ampliação tem uma sala de 12 metros de largura, que seria esse L. E esse L vai aparecer em todas essas dimensões aqui, que são inclusive faladas no texto. E aí ele quer fazer uma dimensão, porque está falando o seguinte, ó, pretende-se ampliar, mantendo a mesma posição da tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala dos fundos. Ou seja, ele quer ampliar com essa região aqui, beleza? Então o que a gente pode fazer? Eu sei que cada fileira vai ter 1 metro. Então basta eu descobrir quantos metros eu vou ter daqui até aqui. Certo? Bom, então como é que a gente faz isso? Eu vou ter que fazer a diferença entre esse 2,9 e esse 0,6 para justamente saber essa distância. Então a gente vai ter aqui 2,9 vezes L menos 0,6 vezes L. Isso é igual a 2,3 vezes L. O L é 12. Então vai ser 2,3 vezes 12. O que vai dar, se eu não me engano, 27,6 metros. Beleza? 27,6 metros é o que a gente teria para colocar essas fileiras. E antes de a gente finalmente calcular a quantidade de fileiras, eu quero só fazer uma reflexão com você. Vamos supor que a gente parte daqui e chega até aqui, e a gente calculou, em algum exemplo hipotético, que isso aqui tem 1 metro. Então eu te pergunto, quantas fileiras teriam se toda a região aqui do cinema fosse só isso? A gente teria esse 1 metro, aí você pensa, bom, se é 1 metro, então cabe uma fileira. É verdade. Só que essa uma fileira que vai estar aqui, eu também tenho que incluir essa outra fileira inicial. Essa fileira aqui que a gente está partindo dessa linha aqui até o final da outra fileira. Então, na verdade, são duas fileiras que cabem nessa situação e não uma só. Faz sentido? Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha aqui esse 27, você pode falar, ah, então são 27 fileiras. Só que pelo mesmo motivo desse exemplo, não são só 27 fileiras, porque a gente tem que incluir essa primeira fileira aqui. A gente está partindo dela. Tá fazendo sentido? Então, na verdade, ao invés de ser 27 fileiras, vão ser 27 mais uma fileiras, dando um total aí de 28 fileiras. Ok, gente? Então é só uma pegadinha, inclusive se você olhar as alternativas aqui, elas estão bem próximas, né? Então a resposta seria a letra C de novo. Bom, partindo então para a próxima questão. Está falando que uma empresa produz um tipo de chocolate em formato de cone e está te dando as dimensões do cone. Então, devido ao aumento de preços dos ingredientes, a empresa deve produzir o mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone de altura 10. Então, a única coisa que vai mudar é esse raio aqui, ou diâmetro. Então, para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates, a medida do raio da base será qual? Bom, então a gente tem que reduzir 19% o volume, tá? Então, a gente vai ter aqui o volume 2 dividido pelo volume 1. Ele tem que ter uma redução de 19%. Se ele reduz 19%, quanto que sobra? Sobra 81%. Ou seja, essa razão entre o volume 2, que é menor, e o volume 1, tem que dar exatamente 0,81, que representa 81%. Beleza? Bom, a gente já sabe
que a razão entre esses volumes, a gente vai ter aqui o volume de um cone, né? Π vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Isso é o volume de um cone. Aí, no primeiro volume, a gente tem π, raio 1 ao quadrado vezes a altura dividido por 3. A altura é a mesma, que vale 10. O π a gente cancela, o 3 a gente cancela. Então, isso aqui vai ficar a razão entre o raio 2 ao quadrado dividido pelo raio 1 ao quadrado. Beleza? Bom, isso é o 0,81. O raio 1, a gente sabe que mede 4, tá? Cuidado que é 4 e não 8, porque a gente está falando do raio. Então, o raio 2 ao quadrado, ele vai ser igual a 0,81 vezes 4 ao quadrado. Bom, como esse cara está ao quadrado, a gente poderia tirar a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Porque esse 0,81 eu também sei calcular a raiz quadrada. Então, vou ficar com R2 sendo igual. Raiz quadrada de 0,81 vai dar 0,9. E 4 ao quadrado, quando você extrai a raiz, simplesmente vai dar 4. 4 vezes 9 dá 36, então isso aqui é 3,6 centímetros. Acho que centímetros, né? Isso. Então, a resposta aqui, alternativa C de novo. Beleza, gente? Vamos, então, para o próximo. Que ele está falando que em janeiro de 2013 você teve essa quantidade de admissões e essa quantidade de desligamentos nos empregos aí do Brasil, criando 28.900 vagas de emprego, tá? Porque teve mais admissão do que desligamento. Bom, e aí ele está falando que o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% comparado com o mesmo período de 2012. Então, essas 28.900 vagas, elas são 75% menores do que as vagas do ano anterior. As vagas foram criadas no ano anterior. Então, ele quer saber qual que seria esse número de 2012. Então, vamos pensar o seguinte. Se é 75% menor, então a gente vai ter que calcular que esses 28.900, ele é igual 75% menor de algo é simplesmente 25% de algo, tá? Isso aqui que é um ponto bem importante. Então, se uma coisa é 75% menor, significa que só sobrou 25% daquela coisa. E essa coisa é o X que representa as vagas do ano anterior, ok? Bom, aí aqui já tem não um macete, né, mas uma facilidade aí para você fazer a conta. 0,25 é a fração 1 quarto. Então, 1 quarto de x, 28.900. Então, o nosso x vai ser simplesmente multiplicar esse 28.900 por 4. Você poderia, se quiser, até arredondar para 29.000, tá? Porque se você faz 29 vezes 4, então você vai ter 4 vezes 9, 36. 2 vezes 4 dá 8. Aqui deu 116. Então, 116.000 aproximadamente. Esse seria o x aí, aproximado, 116.000. A alternativa mais próxima que a gente tem é justamente a letra C. Beleza? Então, são só formas aí de você tentar ganhar tempo nas contas quando você não precisa saber o valor exato. Tá? Isso vai ajudar em diversos exemplos. Vamos ver aqui, ó. Está falando que tem um prédio de 9 andares com 8 apartamentos em cada andar, cada um com 2 quartos. E aí, está falando da identificação dos apartamentos, né? Que o final vai de 1 a 8. E aqui ele dá a descrição, ó. Nos apartamentos que finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol de manhã. Nos apartamentos que finalizam 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe o sol na parte da manhã. E nos que tem 7 e 8, os 2 quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Beleza. Uma pessoa quer comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Então, pelo menos um, ou seja, pode ser 1 ou 2, que tem que receber
só na parte da manhã. Isso só vai acontecer ou nessa situação ou nessa situação. A gente pode até descartar esses apartamentos que terminam com 7 ou com 8. Então, como é que a gente calcula de quantas maneiras a gente faz isso? Primeiro, eu preciso escolher um andar. Então, eu tenho 9 opções para escolher um andar. E agora eu preciso escolher os quartos. Então, eu tenho 6 quartos disponíveis para escolher, tá? E, obviamente, que a ordem não é relevante. Se eu escolher o quarto 1 e 3, é a mesma coisa que escolher o quarto 3 e 1. Isso remete ao conceito de combinação. Então, a gente vai fazer uma combinação, e aí, dependendo da notação que você usa, você pode usar o Czinho, né? Ou usar aquele parênteses maior, tanto faz. Então, uma combinação de 6 tomados 2 a 2. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 6 fatorial sobre 4 fatorial e 2 fatorial. Essa é a conta que você teria que fazer. E aí, quando a gente olha nas alternativas, a resposta correta é a letra B. Esse 6 menos 2 aqui representando esse 4. Fechou, gente? Então, bora continuar para o próximo exemplo da 141. Então, próxima questão aqui, ele já está te dando uma expressão do segundo grau. E o que ele está dizendo? Ele vai escolher o período dessa função, esse intervalo de t que representa os meses, quando essa função tiver um comportamento que envolve a maior quantidade de infectados. Né? Se você lembra bem, essa função descreve a quantidade de infectados em determinado período do ano, beleza? Numa epidemia específica. Então, a gente tem que achar qual mês que vai dar o pico. Essa função é uma função do segundo grau. O Enem adora colocar exemplos de função do segundo grau. Então, é uma parábola que tem concavidade para baixo. Então, a gente está em busca do vértice da parábola, tá? Esse é o objetivo. Então, a gente vai calcular o t do vértice. Então, o t do vértice. Se você lembra da fórmula, eu vou colocar a fórmula aqui só para a gente ganhar tempo, tá? Mas existe maneira de você pensar nisso sem usar diretamente a fórmula, como fazer na média das raízes e assim por diante, tá? Mas não é o objetivo da aula aqui. Então, esse aqui vai ser menos b sobre 2a, que representa o b é o coeficiente do termo de primeiro grau, no caso o t, então o b aqui vai ser 10. E o a é o coeficiente dominante do termo de segundo grau. Então, esse aqui vai dar menos 10 sobre 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Então, a resposta aqui é 5. Então, o mês que vai ter o pico é justamente em maio, né? O mês 5, que ele vai estar nesse terceiro trecho. Então, a resposta é a alternativa C, tranquilo. Próxima questão, ele está falando um treino de um atleta, que ele tem aí 5 treinos diferentes. Então, eles estão aparecendo aqui. E onde tem a letra R, você tem o repouso do atleta. Esse ciclo que ele percorre é um ciclo de 13 dias. Porque aí no 14º dia, ele volta para esse primeiro dia de treino e segue repetindo. Então, o que ele está falando? Ele quer saber como é que vai ser o treino na 24ª semana. Então, você tem aí 24 semanas que ele vai ficar repetindo isso. Então, primeira coisa, você tem que saber quantos dias vão ter nessas 24 semanas. Então, que conta a gente faz? A gente vai pegar 24, multiplicar por 7. Fazendo essa conta, você vai chegar em 168 dias. Beleza? 168 dias vão ser... A gente precisa saber agora quantas vezes ele vai repetir esse ciclo por completo. Como é que a gente sabe quantas vezes ele vai repetir por completo? Vão ser todos os múltiplos de 13. Então, um exemplo. Se ele fizesse 26 dias de treino, ele ia completar esse ciclo 2 vezes completo. Como é que eu sei disso? Porque 26 é 2 vezes 13, certo? Agora, se ele fizesse, por exemplo, 27 dias de treino, ele ia completar o ciclo 2 vezes e ia repetir mais uma vez o dia 1, tá? Porque eu estou 1 acima do 26, que é um múltiplo de 13. Então, como é que a gente vai saber quantas vezes ele completou o ciclo aqui e quantos dias falta? A gente vai ter que fazer divisão. Então, eu vou pegar o 168, dividir por 13. Beleza? Bom, 16 por 13 vai caber 1, resto 3. Aí vem o 38.
38 vai ser 2 vezes 13, que vai dar 26, sobra 12. Então, vai dar um resto 12 aí. Veja que, se você tivesse um olho mais aguçado, você poderia ter percebido que o 169, ele é um múltiplo de 13. Então, o 168 ele é exatamente 1 a menos, tá? Ou seja, se essa semana tivesse um dia a mais, ele teria completado o ciclo todo, tá? Chegando aqui no último dia, como sendo o último dia do ciclo. Porém, o 168 mostra que a gente teve um dia a menos. Então, ao invés de ele chegar aqui, terminando o 13º dia do ciclo, ele chegou aqui. Ele parou exatamente aqui no último dia. Esse aqui foi o último dia dessa 24ª semana, tá? Justamente porque eu tô vendo aqui que faltou um para dar um múltiplo de 13. Beleza? Essa aqui é a ideia. Ou você poderia ter visto aqui também, ó, que 168 dividido por 13, como deu o resto 12, ele completou os 12 primeiros dias do ciclo. São duas formas de enxergar a mesma coisa. Então, para ele finalizar, o último dia aqui da 24ª semana vai ser o T5. Então, a única alternativa que vai ter essa situação é a alternativa B de bola. Beleza? Questãozinha aí envolvendo o conceito de divisão e ciclos, tá? Bastante comum também aparecer no Enem. 144. Bom, ele está te falando que o casal está observando uma cozinha numa escala de 1 para 50 e tem um espaço ali para o refrigerador que nessa maquete, digamos assim, ou melhor, planta, né? Você tem 3,8 centímetros de altura e 1,6 de largura. E aí ele está falando também que esse refrigerador ele tem que ter 10 centímetros de espaço nas laterais e na parte superior. Seria no teto, ok? Bom, então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou descobrir quanto que esse espaço vale na escala real. Então, se a escala é de 1 para 50, e eu sei que essa aqui é a escala menor, eu sei que para eu achar a escala real, eu tenho que multiplicar por 50. É assim que eu costumo fazer. Então, você pega aqui 3,8, multiplica por 50. Então, a gente vai chegar em 1,9 metros, tá? Eu já transformei para metros. Depois, a gente tem 1,6. Então, 1,6 vezes 50, isso vai dar 0,8 metros. Beleza? Esse seria o espaço que está disponível para o refrigerador de acordo com essa planta. Mas como ele está falando que nas laterais tem que ter 10 centímetros de cada lado e na parte superior 10 centímetros também, a parte superior seria essa daqui, né? Essa é a altura. Então, daqui eu tenho que tirar 10 centímetros para ficar com 1,8 metros, para atender essa condição aí que ele está falando. E nas laterais, eu vou tirar 10 centímetros de cada lado, beleza? E aí, tirando no total 20, né? A gente vai chegar em 0,6 metros. Então, a resposta é a alternativa A mesmo, tá? Que já vai atender todas as condições aí do enunciado. Próximo exemplo, a gente tem um campeonato, e aí é muito parecido com o exercício que já caiu no Enem, inclusive. A gente tem 32 equipes que inicialmente vão formar 8 grupos, 4 equipes cada um. Depois tem as oitavas de final, que são 8 partidas, as quartas de final, que são 4, a semifinal, que são 2, e a final, que seria uma única partida. O que ele está dizendo é que cada equipe, quando ela joga, ela precisa de um descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos. Então, aqui está uma coisa que já pode ser uma pegadinha. Vamos supor o seguinte, inclusive ele dá até um exemplo no texto, né? Mas vamos entender aqui, ó. Você tem o jogo 1, aí descanso, descanso, descanso e o jogo 2. E aí depois vem mais 3 dias de descanso. A gente não pode enxergar isso aqui como um ciclo de 3 dias, e sim como um ciclo de 4 dias. Porque é jogo
3 descansos. Aí depois mais um jogo e 3 descansos. E assim por diante. Então, é um ciclo de 4 dias que vai se repetir até a final. Se ele está querendo saber o número mínimo de dias, a gente pode olhar do ponto de vista de uma única equipe. Qual que seria, de um ponto de vista da única equipe, o menor tempo possível para ela jogar todos os jogos que ela precisa? A gente vai ter que calcular quantos jogos cada equipe vai jogar, supondo que essa equipe vá até a final. Então, por exemplo, nessa fase de grupos, isso aqui, não sei se você sabe, mas é basicamente a estrutura da Copa do Mundo que vai rolar daqui a pouco. Então, você já consegue calcular exatamente a quantidade de partidas de cada seleção. Se são 4 equipes em cada grupo e todas elas jogam uma única vez contra as outras, então cada seleção, cada time, cada equipe vai ter 3 adversários nessa primeira fase. Então ela vai ter que jogar 3 jogos nessa primeira fase, né? Certo? Que são as equipes ali que estão no mesmo grupo. Ela passando para as oitavas de final, ela vai jogar mais um jogo. Aí ela passa, ela vai para as quartas de final, que joga mais um jogo, uma equipe específica. E depois a semifinal e por último a final, certo? A pegadinha aqui também é que na final, depois que ele jogou, não vai precisar, assim, como não vai ter jogos na sequência, o campeonato acabou. Então eu não preciso considerar mais 3 dias de descanso depois da final. Então aqui eu vou considerar literalmente como um dia só. Agora, esses dias aqui, eles vão precisar de 3 dias de descanso depois da partida. Então, como eu falei para vocês, cada jogo vai representar um ciclo de 4 dias, porque é o jogo e 3 descansos. Aí mais um jogo e 3 descansos, ok? Então, no total, a gente tem aqui 3 mais 1 mais 1 mais 1, vão ser 6 jogos. Cada jogo representa 4 dias de ciclo. Então, eu faço 6 vezes 4, que dá 24, certo? Então, esses 24 mais 1, que seria a final, a gente tem um total de 25 dias. Esse é o número mínimo de dias necessário para um campeonato, né? Para atendendo essas condições de 3 dias de descanso. Beleza? Então, a resposta aí, alternativa B de bola. Vamos para a próxima questão, a questão do bingo. Bom, então o que ele diz basicamente? Né? Para você ter uma premiação aqui no bingo, você precisa preencher, de acordo com os sorteios, 4 números numa linha, numa coluna ou numa diagonal. E aí foram sorteados, até o momento do exemplo, 4 números, e esses 4 números, o jogador em questão preencheu esses 4. Né? Ele tinha esses 4 números. Aí ele quer saber a probabilidade do Pedro, que é esse jogador, ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas, tá? Beleza. Então, a gente vai calcular a probabilidade disso acontecer. O primeiro cenário seria, na primeira rodada, sortear o número 12, que aí ele completaria essa linha, tá? Qual a chance disso acontecer? Já foram sorteados 4 números, e a gente tem um total de 50 números, como está falando o texto. Então, restam 46 números a serem sorteados. Então, para esse primeiro caso, para ele ganhar na primeira rodada, ele tem uma chance em 46. Beleza. Agora, a gente vai somar com um outro cenário possível. Esse outro cenário seria ele perder na primeira e ganhar na segunda, sorteando 12 de novo. Isso pode acontecer. Então, para ele perder na primeira, tem que sortear qualquer um dos outros 45 números, certo? E não sortear o 12. E aí ele ganha na segunda com 1 entre 45. Beleza? Esse seria um segundo cenário. Tá. Então, já esgotamos esse caso. Agora vamos ver aqui, ó. Como que ele poderia ganhar nessa situação? Bom, eu teria que sortear um desses 2 números, certo? Para, na segunda rodada, sortear o outro. Então, o que a gente pode fazer?
A gente tem uma chance de 2 em 46 de sortear algum desses números. E aí, na segunda rodada, a chance de 1 em 45 de sortear o número restante. Porém, eu não tenho só essa situação que pode acontecer. Eu tenho também essa situação. Ou seja, ele ganhar pela diagonal. O que seria o mesmo cenário desse, né? 2 números sorteados. Então, basicamente, eu vou multiplicar isso daqui por 2, porque isso pode acontecer 2 vezes, sendo na coluna ou na diagonal. Beleza? Então, vamos fazer a conta. Aqui a gente tem 1 sobre 46, mais aqui 45, 45 cancelou, então deu 1 sobre 46 de novo, mais aqui vai dar 4 vezes 46 vezes 45. Então, deu 2 sobre 46 mais 4 sobre 46 vezes 45. Vamos ver o que a gente tem aí como resposta. Se você reparar, a gente não tem nenhuma alternativa que tem 2 sobre 46 aqui no começo. Então, a gente vai ter que meio que manipular essas frações para juntar essas duas, tá? E aí, a gente consegue ajustar a resposta. Então, 1 sobre 46 mais. Aqui, para a gente deixar isso aqui no mesmo denominador, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 45. Então, vai ficar 45 sobre 46 vezes 45 mais 4 sobre 46 vezes 45. Isso vai dar 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45. Então, tá aí a resposta, que seria a alternativa E. Fechou? Temos uma outra questão do Enem que sempre aparece, divisão espacial. No caso aqui é um objeto mais plano, né? Mas ainda assim vai trabalhar essas habilidades de certa forma. Então, basicamente o professor aqui está pedindo para fazer algumas dobraduras, né? Na forma que ele está no desenho. E após feita essa dobradura, ele vem aqui e faz um corte, arranca esse pedaço, ficando dessa forma. E aí ele quer saber como é que vai ficar o desenho do papel quando você voltar a abrir. O que eu quero que você identifique primeiro é o seguinte: essas 4 partes que o papel foi dividido, elas vão estar uma em cima da outra aqui, certo? Isso significa que já não poderia ser essa alternativa aqui, porque ela vai me cortar igualmente os 4 pedaços do papel. Outra coisa importante é que justamente essa curva ela está junto com a aresta. Então, quando você olhar essa figura aqui, por exemplo, a gente já não pode ter isso aqui com esse canto aqui, né? Porque a curva ela vai estar lado a lado com a aresta. Faz sentido? Então já não poderia ser a alternativa A. Não poderia ser a alternativa B pela forma que foi feito o corte. Por quê? Veja que ele está falando que o centro, isso aqui foi meio que uma circunferência, o arco de uma circunferência, e o centro é no ponto R, que seria aqui. Para ser uma circunferência esse corte, o centro deveria estar exatamente no centro do quadrado, o que não é o caso. Então, por isso que não pode ser a letra B. A letra D não pode ser também por causa da simetria. Essa figura não tem uma simetria, é uma elipse, né? Então, quando você faz as divisões aqui que foram feitas, você pode ver que esse pedaço ele é diferente desse. Então, não teria como ser essa alternativa por causa da forma com que foi feito o corte. Então, a gente pode eliminar essa daqui e, obviamente, só sobra a letra C como resposta. Beleza? Que está bem coerente com tudo que foi feito. Continuando, então. Aqui está te dando um gráfico com a esperança de vida de uma pessoa no momento que ela nasce, de acordo com os anos. Então, 2011, 12, 13 e assim por diante. Então, o que ele está falando? Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas em 2011 e 2013. Ou seja, esse valor é a média desses dois. Beleza? Aí, supõe-se que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer
em 2013, em relação à esperança de 2012 e 2014. Então, nesse caso, qual que seria então a esperança de 2014? Então, o que ele está falando? Tem algum dado aqui para frente, que é o de 2014, que quando você faz a média dele com ele, vai dar isso. Você pode equacionar exatamente dessa forma. Se você chamar isso aqui de x, você pode falar o seguinte, que x mais 73,95 dividido por 2 tem que dar esse cara daqui, que é o 74,23. Você pode fazer dessa forma. Eu não faria dessa forma, porque além de ser números um pouco chatos de trabalhar, tem um outro padrão que acontece quando a gente está falando de médias, que é o seguinte, se você reparar daqui para cá, a gente teve um certo aumento desse número para esse, e esse aumento foi o mesmo daqui para cá. Tá? Isso acontece, porque se três números estão em média, então eles também estão em progressão aritmética. E a progressão aritmética tem uma razão. Então, ao invés de eu calcular daquela forma média, eu posso descobrir quanto que aumentou de um termo para o outro. Então, por exemplo, de 73,95 para 74,23, aumentou exatamente 0,28. Então, daqui para cá, também vai aumentar 0,28. Então, basta você somar 74,23 com 0,28 para chegar em 74,51. Então, a resposta é a alternativa B, 74,51, que é o resultado daquela soma lá. Beleza? Continuando, então, esse daqui, outra questão de visão espacial. Essa aqui, ela lembra bem, para quem já está mais treinado com as questões mais antigas do Enem, ela lembra bem uma questão que tinha anteriormente, que era mais difícil. Então, o que ele quer saber? Você tem essas linhas mais escuras aqui, e ele quer saber a projeção delas nesse plano alfa que está aqui embaixo. Bom, como é que você pode fazer isso? Vamos nomear alguns pontos. Tem esses pontos aqui. Eu vou chamar de A, B, C e D. Beleza? Então, se a gente fizer uma espécie de circunferência aqui embaixo, caso seria a projeção, né, dessa circunferência aqui, a gente vai conseguir identificar os pontos A, que eu vou chamar de A', aqui o ponto B', aqui o ponto D' e aqui o ponto C'. O que mais que a gente pode identificar? O norte, que vai estar aqui bem no meio, né? O norte e o sul. Beleza. Esse primeiro trajeto, o que vai acontecer com ele? Essa linha aqui, ela está basicamente ligando o N e o A. Então, seria isso daqui. Aqui a gente tem a ligação do B com A. Então, seria isso daqui. E a ligação do B com o N vai ser isso daqui. Então, formou esse desenho azul. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O C com D vai ser isso daqui. O C com o polo sul vai ser isso. E o polo sul com D vai ser isso daqui. Então, o desenho formado, a projeção ortogonal, vai ser esse que está em azul. Então, a resposta só pode ser a nossa letra E. Beleza? E aí, então, mais um exercício de visão espacial bem importante. Vamos continuar. Aqui ele está te dando os jogos. Ele quer saber a média. Qual dessas médias está mais próxima da de 18 pontos por jogo? Porque vai ter um quinto jogo. Nesse quinto jogo, eles vão ter que pontuar para chegar mais próximo dessa média. Só que vai estar mais próximo dessa média quem tiver a maior média dentre esses quatro. Faz sentido? Então, o que seria o jeito mais tradicional de fazer essa questão? Você pegar esses valores para cada jogador, somar e dividir por 4, né? O que seria a ideia de fazer a média. Só que, se você assistiu alguma aula de revisão pro Enem minha, que eu mostrei aqui no canal, ou se você é aluno meu, tem alguns macetes para você evitar muita conta. Qual que seriam eles? Eu vou pegar todos esses números da tabela e tirar 20. Tá? Vou tirar 20 deles para trabalhar com números menores. Então, por exemplo, 20 menos 20 dá 0. 20 menos 20 dá 0.
25 menos 20 dá 5. E 12 menos 20 dá menos 8. Por que eu fiz isso? Porque agora, quando você somar todos os valores do jogador 1, vou até colocar aqui do lado das alternativas. O jogador 1, a soma dele vai ser menos 8 com 5 dá menos 3. 0 com 0 deu 0. Então, o resultado dessa soma é menos 3. E aí, a média seria a gente dividir por 4. Né? Então, eu teria que pegar esse menos 3 aqui e dividir por 4. Por que eu não faço isso? Porque se eu estou comparando as médias, todas as linhas eu vou ter que dividir por 4. Então, se uma soma for maior que todas, a média também vai ser maior automaticamente. Então, não tem necessidade nenhuma de, nesse caso, você dividir por 4 para calcular a média. É só você somar esses números, que eu deixei eles bem menores, e aí você vê qual que vai ser o menor número. Esse menor número vai ter a maior média. Faz sentido, gente? Bom, então vamos continuar. Aqui, na segunda linha, a gente vai ter o 12, que vai virar menos 8, porque eu estou subtraindo de 20. Aqui, menos 8. 27 menos 20 deu 7. E 20 menos 20 deu 0. Quando a gente somar esses números, ó, menos 8 com 7 dá menos 1. Menos 1 com menos 8 deu menos 9. Então, o jogador 2, a soma aqui é menos 9. Depois, a gente vai ter 14 vai dar menos 6, quando você subtrai 20. Aqui, menos 6. 17 deu menos 3 e 26 deu 6. Beleza. Então, 26, o 6 com esse 6 cortou. Ficou menos 6 com menos 3, que também dá menos 9. Então, esses dois jogadores, o 2 e 3, vão ter a mesma média. Continuando, a gente vai ter agora o 15, subtraindo 20 dá menos 5. Aqui, subtraindo dá menos 2. O 21 subtraindo dá 1. E o 21 dá 1. Então, 1 mais 1 deu 2, menos 2 zerou, sobrou só menos 5. Então, menos 5 é do jogador 4. Por último, o jogador 5. Então, vai ser 22 subtraindo 20 dá 2. Aqui, subtraindo deu menos 5. Aqui deu 3. E aqui deu menos 5. Então, menos 5 dá menos 10. Com mais 5 dá menos 5 de novo. Beleza? Então, se a gente quer a maior média vai ser o menor número que a gente encontrar aqui. Obviamente, o menor número, como são todos negativos, vai ser esse menos 3. Ele está mais próximo de zero. Então, a resposta é a alternativa A. Essa é a maneira, na minha opinião, mais rápida de você resolver essa questão aqui. Vamos partir para o próximo. Bom, essa questão aqui é uma das mais chatinhas de fazer conta, porque ele está te dando aqui um paralelepípedo, né? Uma piscina. Vai ser revestida com uma espécie de cerâmica nas paredes e no fundo. E aí, então, a gente vai ter que calcular qual desses projetos vai ter a menor área interna para revestir com essa cerâmica. Beleza? Só que para a gente fazer essa conta, eu até deixei um espaço maior aqui na prova, a gente vai ter que considerar que não vai ter tampa e coisas desse tipo. Então, se a gente imaginar um paralelepípedo com essas dimensões, algo mais ou menos assim, a gente pode falar que isso aqui tem medidas A e B e uma altura H. Então, como é que seria a área interna desse paralelepípedo? A gente vai ter que fazer a área da base, que seria A vezes B, mais a área da frente e de trás, então é 2 vezes A vezes H, mais das laterais, 2 vezes B vezes H. Então, isso aqui seria AB mais, colocando 2H em evidência, A mais B. Essa seria a conta que a gente vai ter que fazer em cada uma dessas linhas, ok? Só que ele já está falando aqui no texto as dimensões internas. Aqui, no caso, a profundidade, ela vai ser sempre a primeira medida. Então, a gente vai ter que considerar ela como nosso H, tá? Bom, então vamos lá. Vamos calcular aqui do projeto 1. Colocar aqui 1, 2, 3, 4
105. Então, no projeto 1, a gente pode começar calculando A vezes B. Quando eu falar A e B, eu estou falando desses dois números aqui que estão além da profundidade. Então, o A vezes B do projeto 1 vai ser 2 vezes 25 e é 50, mais 2 vezes a altura vai ser 3,6, que multiplica A mais B. 25 mais 2 vai dar 27. Então, essa aqui é a continha que a gente está usando. No projeto 2, a gente vai ter A vezes B, que vai ser 5 vezes 9, que dá 45, mais 2 vezes a altura, que vai dar 4, multiplicar A mais B. Então, 5 mais 9 é 14. Beleza. Projeto 3. A vezes B, 6 vezes 15, que vai dar 90, mais 2 vezes a altura, que é 2, mais a soma deles, que é 21. Ok? Projeto 4. A vezes B, 15 vezes 4 dá 60, mais 2 vezes a altura, que dá 3, e A mais B, 15 mais 4, 19. Por último, projeto 5. A vezes B dá 36, 2 vezes a altura deu 5, e A mais B vai dar 15. Então, 5 vezes 15. Beleza. Vamos fazer as contas. A maioria deles são números inteiros. O único mais chato é esse primeiro projeto, que tem esse 3,6. Mas vamos tentar ir de baixo para cima. Então, 36, 5 vezes 15 vai dar 75. Aqui deu 60. 3 vezes 19 vai dar 57. Aqui vai ser 90 mais 2 vezes 21, 42. Aqui é 45 mais 4 vezes 14 vai ser 40 mais 16, que dá 56. E aqui vai ser 50 mais 3,6 vezes 27. A gente pode aproximar aí para 3,5, vai, a gente não vai ter tanto problema. 3 vezes 27 vai ser 81. Metade de 27 vai ser uns 13,5. Então, a gente tem 81 mais 13,5. Dá para arredondar aí para uns 94, tá? Ou até, se você preferir, 95, vai. Vamos dar essa arredondada. Bom, então vamos somar. 36 com 75 vai dar 111. 60 mais 57 vai dar 117. 90 mais 42 dá 132. 45 mais 56 vai dar 101. E aí, por último, 50 mais 95 vai dar 145. Você vê que ele é bem maior do que os outros, mesmo com essa aproximação. Então, o segundo projeto vai ter a menor área, tá? Então, por isso que seria a alternativa B de bola. Beleza? Então, vou apagar tudo isso daqui para a gente continuar. Então, esse daqui, ele está te dando uma tabela que tem o número de vagas oferecidas e o número de candidatos por vaga. E ele quer saber o número total de candidatos inscritos nesse processo. Aqui é bem simples, a gente vai ter que basicamente multiplicar cada uma das linhas, né? Porque você tem a quantidade de candidatos por vaga pelo número de vagas, você tem o total de candidatos. Então, 3 vezes 6 dá 18, acrescenta um 0, 180. 4 vezes 6 dá 24, então 240. 7 vezes 5 é 35, então 350. 3 vezes 8 é 24, então 240. 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 5 dá 125. Aí a gente vai somar tudo isso. Aqui deu 5. 2 com 4 dá 6. Com 4 deu 10, 18, 23. Então, 3 e 2. Aí 2 com 1 deu 3. Com mais 2, 5. 8, 10. Com 2, 12. Então, 1.235 seria a alternativa D de dado, tá? Sem segredo, questão de continha aí básica. Aqui, a gente tem
Peças metálicas, uma dessas peças é maciça, formada de um cilindro, com medida de raio da base 4 centímetros e altura igual a 50. Então, é um cilindro. Ela vai ser derretida e o volume de metal resultante será utilizado na fabricação de esferas maciças com um diâmetro de 1 centímetro. Aqui está uma pegadinha, né? Ele está falando diâmetro e não raio para esse cara. Então, o raio vai ser meio centímetro. Tá. Ele quer saber quantas esferas a gente vai conseguir produzir a partir dessa peça cilíndrica. Então, o volume do cilindro vai se transformar em N esferas. Então, vai ser N vezes o volume da esfera. O volume do cilindro, então, vai ser π vezes o raio ao quadrado, que vai ser 4 ao quadrado, vezes a altura 50. Aí, N vezes o volume da esfera. Uma esfera é 4 terços de π, vezes o raio ao cubo. O raio é meio, então meio ao cubo. Beleza? Aqui a gente pode cancelar algumas coisas, então π cortou. 4 eu corto com esse 4, então ficou 4 vezes 50, que é igual a n vezes 1 terço, e meio elevado a 3 vai dar 1 oitavo. Então, fazendo essas contas, a gente descobre que o n vai ser 4.800 esferas. Então, alternativa D de dado. Vamos continuar, então. Aqui ele está te dando uma expressão que associa a luminosidade de uma estrela. E você tem duas estrelas, a estrela E e a estrela F. E ele fala que a estrela E tem metade do raio da estrela F. Então, se a gente for fazer uma razão entre a luminosidade da estrela E pela luminosidade da estrela F, a gente vai ter aqui, ó, essa constante Czinha vezes o raio da E ao quadrado vezes a temperatura da E elevado à quarta, dividido por constante, raio da F ao quadrado, temperatura da F à quarta. Beleza? Então, pegando as informações que ele falou, a estrela E tem metade do raio da estrela F. Então, aqui vai ser raio de F dividido por 2, tudo isso ao quadrado. E o dobro da temperatura da F. Então, vai ser 2 vezes a temperatura da F, tudo isso elevado à quarta. E aqui embaixo C, R de F ao quadrado e TF à quarta. Dá para perceber que o TF vai cortar e o RF também, e o próprio constante. Então, aqui vai embora, isso vai embora, isso vai embora. O que vai sobrar? Vai sobrar um meio ao quadrado disso daqui e vai sobrar um 2 à quarta. Então, meio ao quadrado é 1 quarto vezes 16. Então, isso vai dar 4. Então, a razão entre a luminosidade da estrela E e a luminosidade da estrela F é 4. Então, a gente pode falar que a estrela E é 4 vezes a estrela F, que daria para a gente a alternativa D de dado. Ok? 155. Aqui ele está pedindo a mediana dessa quantidade do número de crianças por família, e aqui está te falando a frequência das famílias que tem isso. Se você somar tudo, você vai ver que são 1.000 famílias. Exatamente 1.000. Então, a mediana ela vai ser o termo central. O que é importante perceber também, ó, é que daqui para cá a gente tem exatamente 500 e daqui para cá a gente tem os outros 500. Então, a mediana ela vai estar exatamente na transição desse 500, que representa uma criança por família, para esse 200, que representa duas crianças por família. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tem o seguinte conjunto de dados, tá? Vamos pegar um exemplo menor. 1, 1, 2 e 2. Dá para perceber que metade dos dados estão aqui e a outra metade está aqui. Aí a pergunta é, qual que é a mediana? Como eu não tenho nenhum termo central, eu vou ter que pegar exatamente a média desses dois termos centrais. Então, ou seja, eu faço 1 mais 2 e divido por 2. Porque a mediana vai ser a média desses dois caras centrais, que nesse caso vai dar 1,5.
Obviamente, a conta que a gente tem que fazer aqui é a mesma, porque eu estou na transição de uma criança para duas crianças. Então, é como se fosse uma criança e meia a mediana desse conjunto de dados. Então, alternativa B. Beleza? Feita a 155, vamos para 156. Outra função do segundo grau. Aqui ele está te dando a trajetória de um saque num jogo de vôlei. E a gente também tem que considerar que ele está sacando a 1,5 m do chão. Beleza. Ele quer saber dos ginásios que você tem aqui disponíveis, qual deles vão invalidar esse saque, ou seja, qual deles vai fazer com que a bola bata no teto antes de atingir a altura máxima. Então, a gente vai ter que calcular dessa parábola aqui o famoso y do vértice. Tem várias formas de você calcular o y do vértice. Eu gosto de fazer o seguinte, eu vou calcular o x do vértice primeiro. A gente já até fez uma questão aqui na prova que envolvia isso, né? Que é o menos b sobre 2a. Então, o x do vértice, o b é menos 7 terços. Então, vai ficar 7 terços positivo. 2 vezes a, o a é menos 1 sexto. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 sexto, dá menos 2 sextos, ou que também seria menos 1 terço. Então, fazendo essa conta, isso aqui vai dar menos 7. Então, menos 7 é o ponto da parábola que vai dar o valor máximo dela, a altura máxima. Então, a gente vai lá e substitui nessa função o x por 7. Então, o y do vértice ele vai ser quando o x for 7, que vai dar menos 49 por 6. No caso, o x igual a menos 7, né? Então, aqui, menos 7 com menos 7 vai dar mais 49 por 3, mais 12. Então, o y do vértice. Aqui, se você reparar, esse cara, 49 sextos, ele é metade desse, né? Você pode fazer MMC, deixar esse denominador igual a 6, enfim, dá na mesma. Mas, se eu fizer a conta direto, você vai chegar em 49 sextos positivos, mais 12. Aí eu vou colocar o 12 com o denominador 6. Ele é a mesma coisa que 72 por 6. E aí, quando a gente soma 72 com 49, é como se eu somasse 71 com 50. Faz sentido? Então, isso vai dar 121 sobre 6. Eu consigo aproximar isso daqui para 120 sobre 6. E aí, 120 sobre 6 dá 20 metros. Exatamente 20 metros. Só que eu tenho que considerar esse 1,5 m. Então, a gente precisa de um ginásio que tenha uma altura de pelo menos 21,5 metros para não invalidar o saque desse jogador. Quando a gente olha nesses ginásios, obviamente os 3 primeiros estão descartados. Se você não tivesse atentado ao fato de ter esse 1,5 m de altura, você teria considerado que esse aqui poderia, mas não pode, porque precisa de ter pelo menos 21,5. Então, a única alternativa poderia, né? O único ginásio que poderia é o ginásio 5. Mas como ele quer saber onde o saque foi invalidado, então ele foi invalidado nesses 4 ginásios. Então, a alternativa D de dado é a resposta desse problema. Continuando para a questão 157, a gente tem esse gráfico que está monitorando a temperatura. E ele te dá uma expressão que transforma essa temperatura em uma velocidade, tá? Nesse funcionamento aqui de 10 horas. E o que ele quer saber? Ele quer saber quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas. A gente não pode olhar isso só pelo gráfico, né? Porque a temperatura se anulou em 2 pontos. Mas a velocidade se anula quando a gente considerar essa expressão. Então, se a gente reparar, ó, a velocidade vai ser zero quando t ao quadrado menos 4 for igual a zero. Ou seja, t ao quadrado for igual a 4, então o t tem que ser mais ou menos 2. Então, quando t for mais ou menos 2, a velocidade vai dar zero. E, obviamente, o gráfico não está mostrando a velocidade. Então, aqui o 2 vai zerar a velocidade, aqui, aqui, aqui e aqui. Esses são 5 pontos em que a velocidade
se anula. Então, resposta alternativa E. Beleza? Vamos continuar então. 158. Uma questão de probabilidade até que chatinha. E é o seguinte, ó. Ele está falando que você tem 2 times de beisebol que jogam até 7 partidas. Importante esse até. E aí o primeiro desses times que completar 4 vitórias é o campeão. Beleza. Então considere que a probabilidade de cada um vencer é meio. Qual a probabilidade do time campeão, ou seja, aquele que venceu 4 partidas, ser aquele que venceu a primeira partida? Bom, então aqui o primeiro detalhe é você notar que eu não preciso jogar necessariamente 7 partidas. Eu posso jogar 4, no caso em que um dos times vence 4 vezes seguidas. Ou posso jogar 5, ou 6, ou 7. Então, tem vários casos aí para considerar. O caso de 4 partidas, vou colocar aqui, ó, 4 partidas, 5, 6 e 7. A gente tem que garantir nessas 4 partidas que um time específico, que eu vou falar que é o time A, ganha a primeira e também ganha a última. Certo? Porque assim que ele ganhar a última, já que ele vai ser o time campeão, acabou a jogada. Nesse caso, a única possibilidade é ele ganhar as 4. Né? Ele ganha as 4 partidas. Então, eu só tenho um caso. Só que é um caso dentre quantos? Dentre o número de opções que eu tenho para cada partida. Então, eu tenho 2 opções aqui, 2, 2 e 2. Então, vai ser 2 elevado à quarta, ou seja, 16 possibilidades de partida. E esse campeão, o time A, só vai ser campeão nas 4, em uma dessas 16 possibilidades. Beleza? Vamos continuar para o próximo caso, que a gente vai ter aqui time A vence, e aí ele vence a última também. Ele vence a primeira e vence a última. Aí, aqui no meio, a gente pode ter uma configuração, até colocar de outra cor, uma configuração que pode ser o A ganha 2 e o B ganha outra. Então, eu vou ter que permutar esses casos para saber todas as possibilidades. Então, quando eu permuto isso, você vai ter a permutação de 3 com repetição de 2. Então, 3 fatorial com repetição de 2. Dividido pelo total de partidas. No caso, como são 2 opções para cada partida, 2 à quinta vai dar 32. Então, essa conta aqui em cima dá 3. Isso aqui vai ser 3 sobre 32. Continuando. Ganha a primeira, aí tem mais 4 partidas e ganha a última. Então, de novo, a gente vai ter aqui uma configuração possível. Seria essa aqui, por exemplo. Então, agora eu vou ter que permutar 4 elementos com repetição de 2 e 2. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, dividido pelo total de partidas, que é 2 à sexta, 64. Então, aqui em cima, fazendo a conta, vai dar 6 sobre 64. Tá? Reforço que essa é uma questão difícil. Bom, último caso, 7 partidas. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, uma possível configuração, A, B, B e B. Então, a gente vai permutar aqui, ó. Eu tenho 5 elementos para permutar, com repetição de 2 e 3. Então, 5 fatorial, repetição de 2 e 3. Tudo isso dividido pelo total de partidas, que no caso, 128. Então, a gente vai ter 10 sobre 128. Beleza. Então, agora vamos somar tudo. 10 sobre 128 é a mesma coisa que 5 sobre 64. E aí, quando eu somo isso aqui com isso, a gente vai ter 11 sobre 64. 1 sobre 16 é a mesma coisa que 2 sobre 32. Aí eu somo esses dois caras, vai dar 5 sobre 32, que é a mesma coisa que 10 sobre 64. Aí eu somo aqui, chego em 21 sobre 64. Aí talvez você ache que essa aqui é a resposta. Só que quando você olha nas alternativas, não tem nada
que tenha 21 sobre 64. Por quê? Porque aqui a gente está considerando o caso que o time A é campeão. Só que, simetricamente, tudo isso acontece também no caso em que o time B é o campeão. Ou seja, a mesma probabilidade para o A ser campeão também vai ser para o B ser campeão. Como ele não está escolhendo um time específico para ganhar, então tem que considerar esses dois casos. Por isso que então eu multiplico isso aqui por 2 para considerar como 42 sobre 64. Então a resposta é a alternativa C para essa questão. Então bora continuar para a próxima questão. O gráfico representa o total de receitas e despesas. Então ele está te dando aqui já o gráfico. A linha mais escura são as receitas e a mais clara a despesa. Ele quer saber qual é a mediana, em milhões de reais, dos valores dos lucros apurados pela empresa. Olha só, aqui tem uma grande pegadinha, porque está falando assim, ó, se a diferença é positiva, você tem lucro. Se a diferença é negativa, você tem prejuízo. O que ele está pedindo é a mediana dos lucros e não de todas as diferenças. Tem esse detalhe, certo? Então eu vou olhar aqui só o caso em que a receita for maior do que a despesa. Fora isso, eu vou ignorar no gráfico. Então, um exemplo é o mês de janeiro. O mês de janeiro teve mais receita do que despesa. De quanto? De 3 milhões a diferença. Então, aqui é 3. Aqui não deu lucro. Aqui deu lucro de 1 milhão. Aqui não deu lucro. Aqui deu lucro de 5 milhões. Aqui deu um lucro de 3 milhões. Aqui deu um lucro de 2 milhões. Aqui não deu. Aqui deu 1, 2, 3, 4, um lucro de 4 milhões. Aqui não deu lucro. Depois, lucro de 1 milhão e lucro de 4 milhões. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Vamos colocar eles em ordem. Então, a gente tem 1, depois 2, 3, 4 e 5. Então, temos aqui os 8 dados. Como tem um número par e a gente quer a mediana, a gente tem 4 de um lado e 4 de outro. Então, a mediana vai ser o central aí, beleza? Nesse caso, o central é 3 e 3. Então, a média em 3 vai ser o próprio 3. Então, a resposta é a alternativa D de dado. Fechou? Vamos continuar. Questão 160. Está falando das montadoras. Então, ele está falando que a montadora divulgou que os clientes vão ter 1000 configurações diferentes para fazer nos carros. Então, ele está falando aqui o que pode ser alterado. Primeiro, você tem 7 modelos. Então, já vou anotando aqui. Ó, você vai ter 7 opções. Depois, você tem 2 tipos de motor. Então, mais 2 opções. Aí, você tem 3 opções de escolha para os opcionais. Só que aqui tem um detalhe, porque está falando que dessas 3 escolhas, você pode incluir 1, 2, 3 ou nenhum. Então, aqui você tem que tomar cuidado, porque assim, vamos supor que você tem o opcional 1, o opcional 2 e o opcional 3. E a pessoa vai poder escolher qualquer um dos 3. É como se ela fosse colocar esses opcionais dentro de uma caixinha de 3 lugares. Tá? Cada opcional desse, ele tem a opção de entrar na caixinha ou não entrar, certo? Então, para cada opcional, você tem 2 opções para esse, 2 opções para esse e 2 opções para esse. Por quê? Ele pode entrar nessa caixinha ou não. E quando você faz isso, você já vai considerar todas as configurações possíveis, em que vai ter só um opcional, só 2, só 3 ou nenhum deles. Tá? Então, a forma de calcular seria essa, seria 2 a terceira, ou seja, 8 opções diferentes para esses opcionais. Então, vamos colocar aqui vezes 8. E aí ele quer saber, ainda faltam as informações das cores, né? Que a gente não sabe, vamos colocar X. Só que ele quer saber qual que tem que ser a quantidade de cor mínima para que atenda essa propaganda da montadora de disponibilizar 1000 configurações.
Então, essa conta aqui ela tem que ser maior ou igual a 1.000. Faz sentido? Então, vamos lá. Fazendo as contas aqui, a gente vai ter 7 vezes 8, que é 56. 56 vezes 2 vai dar 112. X maior ou igual a 1.000. Então, x tem que ser maior ou igual a 1.000 dividido por 112. Se você fizer essa conta, ela não vai dar 8, tá? Por quê? Porque se você fizer 8 vezes 112, ainda não vai chegar em 1.000. Então, você precisa de pelo menos 9, porque 9 vezes 112 vai ultrapassar 1.000. Então, 9 seria o menor valor, tá? Isso aqui é aproximadamente 9. Então, x tem que ser maior ou igual a 9, tá? Por isso que a resposta, então, é a alternativa B de bola, tá? Você poderia ter feito a divisão, ou você poderia ter testado. Você faz 112 vezes 8, vê se chega em 1.000. Se não chegar, você multiplica por 9, e aí vai ultrapassar 1.000. Então, 9 seria o menor número de cor possível aí para atender essas condições. Beleza? Então, vamos continuar. Outro exercício de visão espacial, hein? Tá te dando a planificação de um cubo. Esse cubo montado vai ter 3 faces mais escuras que estão se conectando, tá? Então, a gente tem que saber qual que seria a planificação com essas 3 faces pintadas. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou pegar um exemplo deles qualquer, só para você entender a ideia. Quando a gente planifica, eu percebo que essa aresta, quando fechar o cubo, vai encostar nessa aresta. Isso para vocês faz sentido? Tá. Então, se vai encostar nessa aresta, aqui eu também consigo perceber que essa aresta vai encostar nessa. Beleza? E aí já dá para notar que se essa aresta está encostando nessa, já contradiz o que o desenho propõe, né? Que está falando aqui, ó, essas arestas elas têm que se encostar nas que tem o quadrado mais escuro. Então, essa deveria se encostar nessa, mas não é o caso. Então, por isso que é a alternativa errada, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Essa aresta está encostando nessa. Só que aqui a gente não tem esse quadrado, né? Esse quadrado mais escuro. Então, tá errado também essa alternativa. Até porque aqui também vai encostar aqui. Então, tá errado. Se a gente for olhar esta alternativa, como é que a gente pode pensar? Se a gente considerar que essa face azul é a base do cubo, eu vejo que essa aresta vai estar na base, porque ela vai encostar nessa. E essa aresta também vai estar na base, porque ela vai encostar nessa. Certo? Então, ela meio que vai vir para cá, encostar. Essa vai vir para cá. Então, veja só. Essa face, ela vai ficar nessa posição. Então, ela vai ser oposta a essa face. Ou seja, não tem como esse cubo mais escuro encostar nesse outro, porque são faces opostas, tá? Então, é mais um argumento para mostrar que essa alternativa C é falsa. Vamos ver então essa daqui agora. Já sabemos que essa face encosta nessa, essa face encosta nessa. O que mais? Se a gente for pegar o desenho do cubo, eu vou desenhar um cubo aqui para facilitar a sua visualização. Vamos supor então que essa é a base, essa daqui que você está vendo é a base do cubo. Aí a gente vai ter esta face, que eu estou considerando aqui atrás, e esta outra face, que vai estar aqui, ó. Certo? São essas duas faces aqui. Então, posso até colorir aqui. Essa aqui é uma base verde, que você está vendo aqui. E essa daqui ser essa base roxa, que você está vendo aqui. Esses vermelhos aqui estão lá atrás, tá bom? Vou até deixar aqui assim, ó. Agora vamos analisar o seguinte. Esta face é esta face. E a face da frente é esta face daqui, ó. Essa é a face da frente. Beleza?
Como eu tinha falado para vocês antes, essa aresta, ela vai encostar nessa aresta. Então, essa aresta em laranja vai ser essa aqui de baixo. Essa aresta laranja tem a aresta de cima como sendo essa azul clara, que está aqui, ó. Então, vê se você percebe essa face estando aqui na frente. Tudo bem? Então, essa aresta azul contém essa face que a gente está preocupado, que tem esse quadrado mais escuro. Então, esse quadrado mais escuro, ele vai aparecer literalmente aqui em cima. Bem aqui em cima. Que é onde a gente queria que ele aparecesse, ou seja, encostando nos outros dois quadrados, tá? Então, essa é uma forma de visualizar. Talvez não seja exatamente assim como você tenha resolvido o exercício, mas é um caminho para você ir marcando as arestas para conseguir enxergar no desenho e ir montando o cubo na sua cabeça junto com essa planificação. Beleza? Então, a resposta é, de fato, a alternativa D de dado. Bom, então vamos continuar para o 162. Essa é uma questão bem simplesinha, porque ele está falando dos dígitos de uma agência bancária, que tem esses dígitos aqui. Você faz uma conta com os 4 primeiros dígitos, né? E aí, no final, esse último número, você faz a divisão desse resultado por 11, e aí calcula 11 menos esse resto, tá? Ou pega o resto da divisão e calcula 11 menos isso. Então, por exemplo, se você pega esse número, esse 1 aqui representa o N2, que vai entrar aqui, e o resto tudo é zero. Então, a soma, nesse caso aqui, vai ser 4. Essa conta aqui, esse S, né? Não é bem a soma, mas seria esse S aqui que ele está falando. Então, esse 4, para a gente saber qual que vai ser o dígito 5, a divisão de 4, o resto da divisão de 4 por 11 é o próprio 4. Então, esse N5 ele vai ser 11 menos 4. 11 menos 4 é 7. Então, a resposta é a letra C. Tá? Não tem muito segredo essa questão, não. Vamos ver a outra, 163. Aqui a gente tem um robô, que ele começa nesse ponto P, e ele vai andando, então ele segue as seguintes orientações. Ele sai do centro de uma face e vai até o centro da outra em linha reta. Quando ele chegar nesse outro centro, ele vai virar ora à esquerda, ora à direita. Ele vai ficar intercalando entre esquerda e direita. Então, quando ele chegou aqui, ele virou à esquerda. Aí ele vai chegar até outra face e vai virar à direita. Aí ele vai chegar até esta face aqui, lembrando que como ele está embaixo, ele está de ponta cabeça, ele vai ter que virar à esquerda dele. A esquerda dele seria seguir nesse sentido. Aí ele sobe até o centro da outra face. Então ele chegou aqui. Chegando aqui, como ele virou à esquerda, agora ele vai ter que virar à direita. A direita dele, no caso, seria vir para cá e seguir até o centro desta face da frente, tá? Então aqui ele vai ter que virar agora à esquerda. A esquerda dele seria subir e chegar até o ponto P aí, de onde ele partiu. Beleza? Então, o desenho formado no cubo é exatamente esse. E ele quer a planificação. Se a gente for planificar o desenho, você vai ter aqui, no plano do cubo, né? Esse segmento vai virar esse segmento. Esse cara vai virar isso daqui. Esse daqui vai virar isso daqui. Esse cara vai virar isso. Esse vai virar esse. Esse vai virar esse. E aqui a gente tem o segmento que já está no chão. Então, o desenho vai ser isso daqui que você está vendo. O que seria, então, a alternativa A. Beleza? Então, a questão 163, alternativa A. Vamos para 164. De novo, está trabalhando com escala de 1 para 50. E aí, a gente tem que saber a área da varanda. Para saber a área da varanda, eu vou quebrar em 2 retângulos. E eu já vou transformar
na escala 1 para 50 essas medidas para facilitar. Então, é só você multiplicar por 50 cada um deles. Então, isso aqui, esses 5 centímetros vão virar 2,5 metros. Esses 16 vai virar 8 metros. Aí aqui, então, vai ficar 2,5. Esses 18,4, eles vão virar 9,2. Só que se aqui eu já tenho 2,5, então aqui 9,2 menos 2 dá 7,2. Menos 5 vai dar 6,7 metros, certo? E aí, então, esses 4, por último, vão virar 2 metros. Maravilha. Então, a área vai ser, primeiro, 2,5 aqui em cima, vezes 8. Então, 2,5 vezes 8. Lembrando que 2,5, se você quiser deixar em fração, é 5 sobre 2. Mas, isso vai facilitar depois, 6,7 vezes 2. Então, 6,7 vezes 2. 5 meios vezes 8. O 8 corta com 2, vai dar 4, vai dar 20. Mais 2 vezes 6,7. 2 vezes 6 é 12. E 2 vezes 0,7 dá 1,4. Então, vai dar 13,4. 13,4, o que vai dar 33,4 metros quadrados. Então, a gente vai ficar com a resposta na alternativa A mesmo. Fechou? Vamos para 165. Bom, está falando que tem uma loja de roupas que tem uma meta de vender R$77 mil em 30 dias. E o gráfico que ele está te mostrando é o quanto vendeu nos 10 dias anteriores. Então, nos primeiros 10 dias vendeu isso, do 10º ao 20º vendeu isso. E aí, a informação que vinha aqui vai ser a informação da venda desse período aqui, do 20 a 30. E ele está falando para seguir a mesma tendência. Então, se daqui para cá a gente teve uma diminuição de 3 mil vendas, então daqui para cá também vai diminuir 3 mil, dando um total de 12 mil vendas. E aqui é a mesma coisa. Se a gente teve uma diminuição de 1.000 vendas, a gente vai ficar com 6 mil vendas. Beleza? Quando a gente somar tudo, a soma disso daqui vai dar 45 mil. E a soma disso daqui vai dar 21 mil. O que dá um total de 66 mil vendas. A meta era 77. Então, falta 11 mil vendas para atingir a meta. Então, exatamente isso que ele está perguntando, né? Então, seria a alternativa C. Beleza? Então, próxima questão, a 166. A gente vai ter aqui o pacote de jogo, né, que ele está falando. Então, você tem um pacote de jogo que é vendido a R$50, que tem 2.000 gemas e 100 mil moedas de ouro. A empresa vai criar um pacote de R$100, só que do que era para ter proporcionalmente, ela ainda vai adicionar 6 mil gemas a mais em relação ao que o cliente optaria se ele comprasse 2 pacotes básicos. Então, vamos pensar, se ele comprasse 2 pacotes básicos, teria 4 mil gemas. Só que ela ainda vai adicionar mais 6 mil. Então, vai ter um total de 10 mil gemas. Tudo bem? Bom, só que vamos pensar de uma maneira mais prática. Ele quer saber quanto que vai ser adicionado em moedas de ouro. Tá? Então, a quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir no pacote especial proporcionalmente. Então, 2.000 gemas são equivalentes, né, a 100 mil moedas de ouro. É o que ele está falando aqui. Foi adicionado 6 mil gemas, ou seja, é o triplo desses 2.000. Concorda? Então, o que vai ser adicionado também tem que ser o triplo das moedas de ouro. Qual que é o triplo de 100 mil? É 300 mil. Então, a resposta é a letra E. Sem fazer muita conta, desculpa, letra D, né? Sem fazer muita conta, você consegue chegar nesse resultado. Ok? Vamos para 167.
Bom, aqui ele está falando que tem um parque que tem 2 circuitos e esse corredor, inicialmente, ele dá 3 voltas no circuito maior, 2 voltas no circuito menor, percorrendo 1.800 metros. Vamos falar que o circuito maior mede x, então vai ser 3 vezes x mais 2 vezes y, que seria o circuito menor, dando 1.800 metros. Depois, ele corre mais 2 voltas no maior e uma volta no menor, dando 1.100. Então, 2 voltas no maior, uma volta no menor, isso deu 1.100. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo o número inteiro de voltas, de modo que o número de voltas seja o maior possível. Tá, então ele quer saber a soma desses números de voltas. Primeiro vamos descobrir quanto que mede o x e o y. Então, a gente pode, sei lá, fazer uma subtração das equações. Eu faço a primeira equação menos a segunda, para chegar em x mais y, que é igual a 700. Beleza. Feito isso, eu já tenho o x mais y, eu olho essa equação aqui, eu vejo que ela só tem um x a mais. Essa diferença daqui para cá é de 400. Então, eu já descubro, sem, de novo, fazer muita conta, que o x vale 400, então meu y tem que valer 300, tá? Esse é só um jeito de resolver esse sistema, por causa da maneira que ele foi formatado, mas você pode resolver esse sistema do jeito tradicional que você está acostumado, tá? Não tem segredo, tem várias formas de resolver, só estou apresentando uma mais rápida. Então já temos o x e o y. Vou deixar aqui mais na lateral. Então, ele vai andar uma certa quantidade de voltas no circuito X e no circuito Y, que seria o menor, para que dê um total de 5.000 metros. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou falar aqui, ele vai andar o número A de voltas nesse primeiro circuito e o número B de voltas no segundo circuito, dando um total de 5.000. Aí eu preciso descobrir valores de A e B inteiros que dão esses 5.000, certo? Primeira coisa, eu preciso me atentar que ele quer saber o maior número de voltas possível. Se ele quer o maior número de voltas possível, em último caso, o ideal seria eu andar no menor circuito. Concorda? Esse seria o ideal. Porque aí, se eu pegasse, por exemplo, considerar só o circuito B, eu teria que fazer a conta de 5.000 dividido por 300, certo? O que seria 50 dividido por 3. Isso vai dar 16, resto 2. Ou seja, eu ainda não vou ter o número inteiro de voltas. Ele vai dar 16 voltas e ainda vão faltar 200 metros para ele completar os 5.000 quilômetros, que ele vai dar 4.800 quilômetros. Então, se a gente fosse montar uma tabela, eu vou colocar o número de voltas em A, o número de voltas em B e o quanto que ele andou, o total. Então, se eu ando 0 voltas em A e 16 voltas em B, eu ando 4.800 metros. Não é os 5.000 que eu quero. Então, eu vou diminuir uma volta de B, ficar com 15. Se eu ando 15 voltas em B, 15 vezes 3 dá 45. Então, vai ser 4.500 metros. Mais uma volta de A, eu vou andar 4.900. Então, tá promissor. Agora, eu diminuo mais uma volta de B, vou andar 14 voltas em B. E eu ando 2 em A. Quando eu ando 14, 3 vezes 14 vai dar 42, então vai dar 4.200. Mais 2 vezes 400, que é 800, vai dar exatamente os 5.000. Então, eu tenho que andar 2 voltas no circuito maior e 14 voltas no circuito menor para atender os 5.000 metros e ter o maior número de voltas possível. Então, o maior número de voltas é o 16. Fechado? Beleza. A próxima questão, 168. Nessa questão aqui, a gente tem uma equipe de marketing que fez 2 campanhas para anúncio. E aí, o fluxo foi o seguinte. 3.000 pessoas foram alcançadas, 10.000 clicaram e 3% das que clicaram compraram. Tá? O investimento foi de R$100. Na outra rede social,
1.000 pessoas viram, 30% clicaram, 2% compraram e foi aí um investimento de 200. Primeira coisa que vai facilitar, ó, esses dois dados iniciais, 30% de 1.000 e 10% de 3.000, vão dar o mesmo resultado. Vão dar 300 pessoas. Então, você tem 300 pessoas que chegaram na página de vendas aqui. E aí, na primeira situação, 3% dessas 300 pessoas compraram. Quanto que é 3% de 300? De cabeça, você pode pensar assim, 1% de 300 é 3. 3% vai ser 9. Então, aqui, 9 pessoas compraram. Já nessa outra situação, 2% das 300 compraram. Então, no caso, vão ser 6 pessoas. Então, teve menos venda investindo mais. Beleza. Agora, o que ele vai fazer? Ele está falando no texto que tudo se mantém proporcional. Então, se eu dobrar o investimento, vai dobrar o número de vendas, o número de pessoas e tal. E aí ele quer saber, colocando R$300 a mais em cada uma das redes, o que isso vai dar de retorno proporcionalmente. Então, pessoal, se R$100 aqui deu 9 vendas, R$300 vão dar o triplo disso. No caso, 27 vendas. Certo? Agora, a gente pensa aqui, ó, R$200 deu 6 vendas. Isso significa que se você tivesse colocado R$100, você teria 3 vendas. Então, quando você colocar 300, vai ser o triplo, você vai ter 9 vendas nessa campanha. Beleza? Bom, então eu tenho o total de vendas que era, o total de vendas que seria investindo R$300. Vamos ver a conta aqui, ó. Então, inicialmente, a gente tem 6 mais 9. Então, vai dar 6 mais 9. E com a nova campanha, 27 mais 9. 27 mais 9. Vou fazer a razão aqui para a gente ver quanto que dá de aumento, né? Então, a gente vai ter em cima 36 e embaixo 15. Então, 15 por 36. Vou dividir por 3 para a gente ter 12 sobre 5. E eu multiplico por 2 para dar 24 sobre 10, o que daria 2,4. 2,4 ou 240%. Aqui você tem que tomar cuidado, hein? Porque na segunda campanha foi colocado R$300. Esses R$300 deu 36 vendas. Mas ele quer saber quanto que aumentou a quantidade de vendas ou dos compradores. Então, a porcentagem do que aumentou. Se eu quero saber só o aumento, desses 240% que a gente calculou, eu tenho que tirar 1, ou seja, tirar 100%. Tirando 100%, a gente vai ter então um aumento de 140%. Esse é o aumento que ele está perguntando. Então, seria um desempenho bom, né, no terceiro cenário aí. Então, é a resposta na alternativa C. Beleza, gente? Vamos continuar então. Questão 169. Essa aqui é bem simples, porque ele está só pedindo para você dar as orientações de direita, frente e esquerda desse trajeto que foi feito. Então, vamos lá. Ó. Você parte daqui para cá, aí você tem que virar à direita. Chegando nesse ponto, você anda para frente. Chegando aqui, você anda para a esquerda. Depois, você anda para frente. Aí depois, direita. Direita de novo. Aqui é esquerda. Aqui é esquerda. Aqui é frente. Aqui é frente. Aqui é direita. Então, é isso. Então, a gente vai ter aqui, inicialmente, ó, DFEF. DFEF só tem aqui e aqui. Tá? Depois, a gente só tem que ver se tem 3 Ds na sequência ou só 2 Ds. Vamos ver, então. DFF, aí a gente tem D e D, que depois vem esquerda. Então, é DDE, por isso que essa questão está errada, essa alternativa está errada. A resposta é a letra C mesmo. Show? Próximo exemplo. Ó. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água. Aí ele está falando que, dadas as dimensões
em comparação ao modelo 1, que tem profundidade P e área da base AB. Então, ele está falando, no modelo 2 tem o dobro da profundidade, metade da área da base, assim por diante. Ele quer saber aqui, a pessoa quer comprar a caixa d'água com maior capacidade. Então, deixa eu até arranjar um espaço para a gente fazer isso. Eu vou fazer desse lado aqui, nesse espaço, depois a gente apaga quando for resolver essa outra questão. Então, vamos lá. O modelo 2, ele tem o dobro da profundidade. Então, considerando que o volume é a área da base vezes a altura, que seria, no caso, a profundidade, como é que ficaria no segundo modelo? A gente tem o dobro da profundidade e metade da área da base. Então, vai ser a área da base dividido por 2. O 2 corta. Então, o resultado final é que vai ser exatamente igual ao volume do modelo 1. Vamos continuar para o modelo 3. Então, a gente vai ter o dobro da profundidade, então 2P, e metade do raio. Aqui é diferente, hein? Porque se a gente está numa área da base, no caso um cilindro, o raio ele está ao quadrado. Então, pegar metade do raio vai ser pegar a área da base e dividir por 4, tá? Porque é meio ao quadrado. Então, a gente vai chegar aqui como resultado que o volume é metade do volume 1. Não é interessante. Vamos ver o 4. A gente vai ter metade da profundidade e o dobro da área da base. Então, aqui também não vai surtir nenhum efeito, né? Metade da profundidade e 2 vezes a área da base. Então, isso aqui vai cortar o 2, vai dar o próprio volume original. E aí, por último, 5, que vai ser metade da profundidade e o dobro do raio. Então, metade da profundidade e o dobro do raio, que vai dar como 4 vezes a área da base. Então, a resposta aqui é 2. Para você que não ficou claro por que quando dobra o raio a área da base vai por 4, lembra o seguinte, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Se a gente dobrar o raio, vai ter π vezes 2r ao quadrado, o que vai dar π vezes 4r ao quadrado, ou seja, 4π vezes r ao quadrado, e esse π vezes r ao quadrado é a área da base original. Então, por isso foi multiplicado por 4. Show? Bom, então o melhor modelo é o modelo 5, que ele vai dar o dobro do volume. Então, a gente vai marcar a alternativa, no caso, E. A alternativa E é a resposta. Beleza. 171. No período de 2005 a 2013, ele está te dando o valor de venda. Aqui ele está te dando o valor mensal de um aluguel de imóveis. E aqui o valor do imóvel. Ele quer saber a rentabilidade. Quando que a rentabilidade foi maior? Para você saber a rentabilidade, você vai ter que dividir o valor do aluguel pelo valor do imóvel. Então, no primeiro caso, a gente vai fazer 630 dividido por 90, 63 por 9 vai dar 7. Então, uma rentabilidade de 7 aí. Claro que aqui está em milhares de reais, né? Então, terei que ajustar os zeros aí, mas como a gente só quer comparar, não tem necessidade. Então, agora, 96 dividido por 120. Isso vai dar 8. 1.350 dividido por 270, ou seja, 135 dividido por 27. Isso vai dar 5 vezes. 1.800 por 450 dá 4 vezes. 3.240 dividido por 540. Isso vai dar 6 vezes. Então, a maior rentabilidade foi nesse 8, em 2007. Tá? Então, seria a alternativa B de bola. Beleza? Continuando, 172. A gente tem uma universidade que tem 60 mestres e 40 doutores. Aqui está o salário deles. E eles querem fazer um aumento de 25% no salário dos mestres. Então, se a gente pegar esses 8 mil e aumentar 25%, isso vai para 10 mil reais. Tá? Como é que eu sei? 25% de 8 mil é só dividir por 4, que dá 2 mil. Aí você adiciona, dá 10 mil. Só que ele quer que o salário médio desses professores seja de 12.240. Então, ele quer saber qual tem que ser a porcentagem de aumento do salário dos doutores para manter isso. Então, são 60 mestres
que vão receber 10 mil reais. Então, vou colocar aqui 10 mil reais. Mais 40 doutores que vão receber 12 mil, mais o aumento, um fator X aí que eu vou colocar. Isso tudo dividido por 100, a gente vai ter o salário médio, que tem que igualar a 12.240. Posso cancelar aqui 2 zeros. Então, a gente vai ter 6 mil, mais, aqui vai dar 4.800x, que é igual 12.240. Então, 4.800x é igual 6.240. Então, o nosso x vai ser 624 por 480. Aqui que você pode fazer? Você pode ir dividindo por 2, simplificando essa fração várias e várias vezes, até você chegar na fração 13 sobre 10, o que vai dar 1,3. Esse fator 1,3 significa que, nesse salário de 12 mil, teve um aumento de 30%. Esse número que vem depois da vírgula, tem algumas aulas aqui no canal, no meu outro canal também que eu falo sobre isso. Aumento de 30% vai aparecer depois dessa vírgula aí, 1, alguma coisa está dizendo aumento. Então, é a alternativa D como resposta. Próximo, está falando de um borrifador. Esse borrifador tem 360 ml, ele dura 60 dias e ele vai ser ligado a cada 48 minutos. Então, ele quer saber quantos ml vão sair a cada borrifada dessa. Tá? A cada 48 minutos, quanto que vai ser liberado em ml. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso saber quantas vezes vai ser borrifado nesse período de 60 dias. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu preciso saber quanto que isso aqui demora em horas e quantas horas eu vou ter em 60 dias, para eu fazer uma divisão. 48 em 60, vou colocar aqui 48 em 60 minutos. Se você simplificar por 12, isso vai dar 4/5. Então, a cada 4/5 de uma hora, você tem uma borrifada. E aí, o número total de horas vai ser 60 vezes 24. Dividindo pelo tempo que demora para cada borrifada, a gente vai ter aqui 4 por 5. Vou fazer essa divisão. 24 por 4 dá 6. E aí, 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 60 vai dar 1.800 borrifadas. Então, são 1.800 borrifadas, sendo que ela tem um total de 360 ml. Então, vai ser 360 ml dividido por 1.800. Então, 36 dividido por 180. Vou dividir por 6. Então, vai ter 6 sobre 30. Divido por 6 de novo, vai dar 1 sobre 5. E aí, isso em decimal é 0,2 ml. Então, a resposta seria a alternativa B de bola. 174. Aqui ele está te falando de um planeta específico, um planeta Z, que um dia nesse planeta Z representam 73 dias na Terra. E 2 anos desse planeta Z representam um ano nosso. Ou seja, a duração do ano lá é metade da duração do nosso ano, ou seja, metade de 365. Ele quer saber, em cada ano desse planeta Z, quantos dias vão ter, em relação a quantos dias daquele planeta vão ter em um ano. Como é que a gente faria essa conta? Eu preciso saber a duração do ano do planeta Z em dias, e aí eu divido pelo número de dias, ou pela duração de cada dia do planeta Z. É isso que tem que fazer. A duração do ano, transformando em dias terrestres, vai ser metade do nosso ano, 365 dividido por 2. E a duração do dia deles é de 73. Certo? Então, transformei em dias terrestres. Fazendo essa divisão, a gente vai conseguir saber a duração, quantos dias tem em um ano desse novo planeta. Quando você faz essa conta,
Isso aqui vai dar exatamente 2,5. Então tem 2 dias e meio cada ano desse planeta Z, que dá pra gente a resposta letra A. Fechou? Próxima questão. Aqui está falando de uma corrida que dura 100 metros, né? E aqui está a trajetória de cada um dos carros. Ele quer saber o número de ultrapassagens após o início da competição efetuada pelo veículo que chegou em último lugar. Como é que a gente sabe qual foi o veículo que chegou em último lugar? É o veículo que demorou mais para chegar nos 100 metros, certo? Então, esse cara demorou mais, porque aqui a gente tem o eixo do tempo. Então, essa linha é a linha do carro que chegou por último. As ultrapassagens, elas estão aqui, ó. Só que aqui você tem que tomar cuidado. Não foi o último carro que ultrapassou, mas sim que ele foi ultrapassado, porque ele largou em terceiro. Então, ele foi em terceiro, ó, ele ultrapassou uma vez e ultrapassou a segunda. Então, ele foi ultrapassado 2 vezes, mas ele não ultrapassou nenhuma. Então, a resposta é a letra A. Então, o número de ultrapassagens efetuadas pelo veículo. Ele não efetuou nenhuma ultrapassagem. Ok? Próximo. Então, você tem uma loja que ela está te dando uma promoção de R$1.000. Nessa promoção, o preço normal seria 10% maior. Significa que o preço vale 1.100. E aí, quando você paga com cartão de crédito, você tem um desconto de 2%. 2%, quanto que seria um desconto de 2% nesse valor? 1% de 1.100 vai dar 11. 2% então dá 22. Quando você tira 22 de 1.100, você chega em 1.078, tá? Agora, vamos continuar. Quando o cliente decidiu fazer essa compra, ele fez uma conta de que o acréscimo, pagando pelo cartão de crédito e do preço normal, seria de 8%. Só que ele estava errado, porque ele achou que é simplesmente fazer uma subtração de 10% com 2% que você já vai saber quanto você vai pagar. Não é o caso, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com porcentagem. Não é 8% que você acrescenta para anular esses ajustes aqui. Então, ao ser informado pela loja do valor a pagar segundo a sua opção, percebeu uma diferença entre o seu cálculo e o valor que foi apresentado. Porque o valor que foi apresentado foi esse. Só que o cálculo dele deu 1.080. Ele só acrescentou 8%. Então, a diferença aqui foi de R$2. Ele acabou pagando R$2 mais barato do que ele tinha calculado. Beleza? Próximo. Bom, aqui nessa questão, ele está simplesmente pedindo para você escrever de forma completa quanto que é 1,35 bilhão. Então, é bem tranquila a questão. Se a gente for aqui já direto na alternativa certa, te mostrando por que está certo. Você tem aqui essa casa, que já representa o 1.000. Daqui para a esquerda já representa o 1.000.000. E aqui, então, representa o bilhão. Então, por isso que a alternativa é a letra E, não tem muito segredo. 178, esse daqui é bem interessante, porque talvez se você nunca tenha ouvido falar isso, você vai ter que fazer bastante conta para demonstrar o menor caminho. Porque basicamente o que está falando? Você vai ter que pegar da cidade A, passar pela rodovia 3 e ir para a cidade B. E ele está te dando 5 opções de trajetos, tá? Para você acabar pegando o menor trajeto possível. Então, basicamente o que ele está falando? Você tem 3 rodovias que precisam se comunicar, também comunicam a cidade A e B. Então, eles querem criar uma dessas 5 opções de rodovia para que tenha a menor distância possível que você possa percorrer da cidade A a B. Tá? Ele quer o menor trajeto possível. E aí, como eu falei, se você nunca ouviu falar o que eu vou te mostrar agora, você meio que vai ter que fazer a conta de cada um deles. Então, você vai pegar o trajeto 1. Aqui andou 40. Aí, aqui você vai ter que fazer Pitágoras para descobrir quanto que andou e aí somar. Aí, depois você vai pegar o trajeto 2. Vem aqui, vem aqui. Aí já são 2 Pitágoras. E assim por diante. Existe uma forma de demonstrar o que eu vou te falar agora, só que não é o objetivo da questão, tá? Mas, enfim. O que eu quero que você lembre é lá de física, de ótica.
Talvez você lembre do princípio da reflexão. O que é o princípio da reflexão? Quando você tem um espelho, vem um raio de luz, ele bate e reflete, formando um ângulo de incidência igual a um ângulo de reflexão. Na verdade, os físicos costumam mostrar o ângulo a partir da reta normal, né? Por que a natureza faz isso? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a natureza, ela impõe esse princípio da reflexão porque se a luz está saindo de um ponto A e vai até um ponto B, o menor trajeto possível para a luz percorrer é esse. É quando ela reflete com o mesmo ângulo. Se ela refletir com o mesmo ângulo, ela vai estar indo no menor trajeto desses ponto A ao ponto B. A natureza já faz isso porque a natureza sempre otimiza, tá? Os animais, todos os fenômenos, eles têm um grau de otimização. E por isso que o princípio da reflexão é esse. Acontece o mesmo ângulo de reflexão, tá? Então, seguindo o mesmo princípio que já está exposto na natureza, a gente pode com certeza afirmar que o trajeto que dá a menor distância é o trajeto 4. Porque você vai ter o mesmo ângulo aqui e o mesmo ângulo aqui. Como é que eu sei disso? É só você ver, por exemplo, ó, 40 para 50 dá 10 e aqui aumentou 20. Se você vier para cá, aqui tem 20 e aqui tem 40, ou seja, são dois triângulos semelhantes. Então, eles têm o mesmo ângulo, por isso que a resposta é o trajeto 4, tá bom? É um princípio da reflexão. Não sei se você, quando estudou física, seu professor te falou isso, mas é por isso que é assim na natureza e a gente pode usar essa mesma ideia por trás desse princípio para resolver essa questão, tá? Daria para fazer as contas de cada trajeto, daria para demonstrar o porquê que esse é o menor trajeto, mas aí não é o objetivo desse momento de resolução. Fechado? Então, bora partir para a próxima questão, a penúltima questão. Aqui, você vai ter que fazer contas e comparar de acordo com o preço que vai ser cobrado nos serviços de cada operário. Então, você tem o preço por hora, você tem o preço do transporte e o tempo de execução. Esse tempo de execução vai estar associado ao preço por hora. Você vai ter que multiplicar, certo? Para depois somar ao preço do transporte. O que seria fácil de você fazer para comparar? Primeiro, eu vou comparar esses dois caras que têm o mesmo tempo de conclusão. Eles têm o mesmo tempo de conclusão e o preço por hora é diferente. Quanto que diferencia o preço por hora? Aqui são R$10 a mais no operário 2. Esses R$10 a mais vezes 6 horas dá uma diferença de R$60 a mais em relação ao de baixo. Então, mesmo o de baixo cobrando um custo fixo de transporte de R$20, ele ainda sai mais barato do que o operário 2. Então, comparando o 2 e o 3, o 2 perde. Beleza? Agora a gente pode comparar o 4 com 5. Aqui você tem 110 e aqui você tem 9 horas e 10 horas. Ou seja, o preço por hora é 110, só que esse cara aqui vai demorar 1 hora a mais. Então, ele vai cobrar aqui R$110 a mais por causa dessa 1 hora a mais que ele precisa. Sendo que no 4 você só acrescenta R$10 como custo fixo aí do transporte. Então, o 5 perdeu, tá? O 4 aqui, ele é mais interessante, ele é mais barato. Fechou. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar esses dois caras. Para eu comparar eles, eu vou... Já que eu tenho que multiplicar isso aqui com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 6 em 3 e transformar esse 9 em 3. Para eu fazer isso, lembra que 6 é 2 vezes 3. Esse 2 que estava no 6 eu vou jogar para o 170. 170 vezes 2 dá 340. Então, isso faz com que o produto se mantenha. 3 vezes 340 é a mesma coisa que 170 vezes 6. E aí, esse 3 que eu tirei do 9, eu vou jogar para cá, dando 330. Beleza? Então, você tem 3 vezes 340 e 3 vezes 330. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui você tem R$10 a mais, tá? Vezes 3 horas vai dar
R$ 30 a mais. Junto com esses 20, então já está bem mais caro do que o de baixo, né? Faz sentido? Então você tem R$ 30 a mais por causa desse preço por hora, ajustado, mais esses 20 fixo. Então a gente pode já eliminar esse terceiro operário. E aí resta só a gente comparar o 4 com o primeiro, tá? Então, aqui não tem muito jeito, a gente pode fazer a conta direta, tá? 8 vezes 12 vai dar 96, no caso, 960. Esse é o custo total, porque não tem transporte. E aqui, ó, 110 vezes 9 vai dar 990 mais 10 deu um custo de 1.000. Então, ele é mais caro do que o primeiro. Então, o primeiro operário ganhou. Então, a resposta desse problema aqui é letra A. Fechou? Última questão. Uma cozinheira produz docinhos e a receita base que ela usa faz 50 docinhos em um formato esférico de 2 centímetros de diâmetro. O cliente quer 150 doces com 4 centímetros de diâmetro. Então, a pergunta é, quantas receitas base ela precisa fazer? Primeira coisa que tem que perceber, o fato de ter dobrado o diâmetro, como a gente está falando de volume, o que acontece com o volume? O volume foi multiplicado por 2 a terceira, porque você dobrou o raio, só que para o volume o que acontece, todo fator que você acrescenta ali, você tem que levar ao cubo, tá? Porque você tem 3 dimensões. Então, na verdade, cada docinho aqui, ele tem 8 vezes mais volume do que o docinho da receita base que ela faz. Então, veja bem, ela vai precisar fazer, se ela quer 150 docinhos, ela precisa fazer 8 vezes cada esfera anterior, vezes 150, certo? Só que se cada receita que ela faz rende 50 doces, então a gente divide isso aqui por 50. Então, 150 por 50 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Então, 24 é a quantidade de receitas base que ela precisa fazer para atender esse pedido do cliente. Então, a principal sacada aqui está justamente nisso. Você perceber que o volume de cada doce foi multiplicado por 8. E aí, 8 vezes a quantidade de doce que precisa, dividido pela quantidade de doce que dá em cada receita que ela está acostumada, aí você tem a resposta. Pessoal, fechado? Então, essa foi a prova do Enem 2022. Foi uma prova que estava bem no estilo do Enem mesmo, padrão. Não teve nenhuma questão muito difícil, né, que se destacou muito fora da média, pelo menos na minha opinião. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que você achou da prova, qual questão você teve mais dificuldade, se você teve alguma dúvida nas questões que eu resolvi, coloca aí que eu vou sempre procurar responder vocês, responder as dúvidas que vocês tenham em relação à prova, ok? Aqui embaixo na descrição também vai estar o link dos meus outros canais e espero que tenha te ajudado com essa resolução. Beijão no seu cérebro e a gente se encontra no próximo vídeo.